Hoje você vai conhecer a história da Mônica, uma mãe de 3 filhos que foi casada dos 14 aos 45 anos. Por 31 anos, ela viveu um ciclo de violência doméstica. Quando conseguiu romper e sair dessa realidade, ela teve a vida interrompida. A Mônica não é um número. A Mônica é vítima também de feminicídio. Reportagem especial para você. O primeiro sinal é quando você escuta, você é louca. Quando o homem disser você é louca, corre. Corre. A gente não acreditava nesse desfecho, né? Porque a gente nunca acreditou que ele seria capaz disso, né? Ele falava isso, ela dava risada, ela brincava com ele, né? Ela falava, você não vai fazer, né? Mas a ponto de matar, né? De assassinar a sangue frio ali, a gente nunca pensou isso, né? Termina com filhos sem mãe, sem pai, netos sem avós, um velório, um na cadeia e uma tristeza, uma saudade que nunca passa. A Mônica, ela era uma mulher linda, uma mulher trabalhadora, muito digna, muito honesta, um exemplo de mãe. Minha mãe, ela era uma mulher forte, ela era maravilhosa, ela era muito querida com todos, todo mundo gostava dela. Ela era uma pessoa que estava sempre alegre, sempre pra cima. Era difícil, por mais que ela estivesse passando uma situação difícil, tu nunca via ela cabeça baixa, desanimada, quieta, nunca vi. Ela gostava de agradar as pessoas, de fazer. Às vezes eu falava, tô com vontade de comer tal coisa. Ela fazia. Eu acho que a Mônica sempre foi uma referência de uma pessoa bem-humorada, pra cima, pra frente. Talvez uma pessoa que soube disfarçar muito bem, né, as suas dores, mas uma pessoa que sempre me ensinou a olhar pro lado bom da vida. Ela não tinha tristeza. Apesar de tudo, parece que eu tô vendo ela vem aí dando risada, sempre assim. Ela jamais pensava em um dia se separar, porque ela tinha aquela imagem de família unida. A minha irmã sofreu tudo quanto foi tipo de abuso que você possa imaginar. Moral, sexual. Ela sofreu humilhação. Ela apanhou muito, muito. Foi 30 anos apanhando. Foi 30 anos de humilhação, porque ele tinha outras mulheres e ele não escondia isso. E minha mãe sabia disso, né? Ela não acabou com ele, não separou por ele por conta dos filhos, né? De mim e dos meus irmãos. E também por medo, né? Porque muitas vezes ele falava que se ela deixasse ele, ela ia se arrepender. Então tem muita coisa que a gente viu acontecer quando a gente era pequeno, que a gente não tinha noção. Ele trabalhou a mente dela desde os 14 anos até os 45. Só que ela nunca se queixou com a gente. Aí a gente não se metia muito, né? Também não sabia muito o que era, porque eu não ia muito na casa deles. Só por causa dele vivia bêbado. Meu pai dizia que não tinha problema com bebida, mas ele tinha problema com bebida. Eu sentia muito medo, porque eu sabia que ele era 10 vezes maior que eu. Se eu falasse qualquer coisa ou fizesse alguma coisa, eu não tinha o que fazer, sabe? E a gente morava longe, não tinha vizinho também, né? No interior lá, o vizinho era longe. Ele era uma pessoa muito possessiva. Ela passou por muitas situações. Ele ponhava GPS no celular dela, ele ficava monitorando onde ela ia. Se ela saísse de casa e demorasse 5 minutos a mais do que ela falou que ia demorar, ele começava a ligar. Digamos assim, ela não tinha vida. Não era chamada de ligação de voz, era de vídeo. Ela falava com nós, ele me liga, ele quer ver onde eu tô, eu tenho que mostrar. Era tudo como ele queria, em posições dele. Inclusive a cor do cabelo. Ela pintou o cabelo por 30 anos de loira, porque ele gosta de loira. E ela era ruiva. Inclusive linda. O ruivo dela era muito lindo. Muito lindo. Ele não deixava ela nem vir aqui.
o celular clonado. Ela tinha que sair do serviço e ir para casa. Isso não é uma coisa assim que de uma hora para outra dá um boom e as coisas simplesmente se tornam isso. São coisas que vão vindo com o tempo. Acho que talvez a questão dele ter conseguido manter ela fechada, digamos assim, de ter pouco contato, fez com que ela não se sentisse acolhida, fez com que ela não se sentisse ouvida muitas vezes. A gente não teve muita convivência com eles porque ele nunca quis muita aproximação, para que a gente não ficasse sabendo, né, o que acontecia. Muitas das vezes a gente estava de noite lá, meu pai começava a beber no final do dia, à noite ele já estava falando um monte de coisa, ameaçando a mãe, pegando faca em casa, quebrando coisas em casa, saía com o carro, chegava de madrugada ameaçando todo mundo, acordando todo mundo, fazendo baderna. Esse foi um dos motivos também que eu decidi sair de casa, né, para conseguir me reestruturar, né. Quando eu saí de casa eu tinha 16 para 17 anos. Aí já... A gente passou muitas situações assim que marcaram, como é que eu posso dizer, que fica na cabeça da gente e a gente às vezes tenta esquecer, mas continua ali, né? Ela parecia, para ela era só ele. Daí ele fazia as bagunças que ele tinha que fazer. No outro dia eu enchi ela de presente para não dizer que vai embora, ele não deixava mesmo. Então ele achava que ele sempre estava certo, ele achava que ela era um objeto dele, que ela tinha que estar com ele porque era propriedade dele, né? Dizia que ela não era ninguém sem ele. Ela já vinha de tempos falando que queria sair de casa porque já não dava mais. Mas a gente não fazia ideia do que estava ocorrendo, de como estava sendo tão complicado lidar com a situação. Na noite que ela saiu de casa, ele chegou bêbado 1h30 da manhã. E ele deu 30 minutos para ela sair de dentro de casa. Do nada. Ele não queria nem deixar ela pegar roupa, nada. Ela saiu sem nada. Ela só pegou o par de tênis, a menina, a moto e saiu. E passou a noite no hotel. Aí ela morou um tempo na casa da minha avó, né, depois disso, e depois ela alugou uma casa com a minha tia. Aí viemos pra cá. Aí ficamos aqui esses 3 meses. Aqui, pelo menos, segundo o que a Mônica dizia, ela tinha paz pra sentar, tomar o chimarrão dela, pra almoçar, pra jantar. Então dava pra sentir a leveza no próprio corpo dela, né? Da forma como ela conversava, quando ela falava as coisas, estava muito diferente. Ela saía, ela se divertia, ela aproveitou. Assim, foi pouco, mas a gente sabe que esse tempo que ela passou fora, aí ela foi muito feliz. E aquele dia que a gente saiu para tomar sorvete, assim, sabe? Ela ficou que nem uma criança. Você sabe uma criança quando ganha um presente? Ela disse, nossa, é uma coisa tão boba, mas eu tô tão feliz de poder estar indo tomar esse sorvete que você não faz ideia. Agora que ela estava livre, infelizmente os sonhos dela foi todo interrompido. Ela trabalhava numa empresa de limpeza, né? Até minha esposa trabalhava na mesma empresa também. Uma do RH que me ligou. Aí ela disse assim, olha, aconteceu alguma coisa com ela. Ela só disse assim, aconteceu alguma coisa com ela. Eu vou pedir, se você não tiver quem mandar lá, que você vá, avisa teu marido e vai lá, então, ver o que aconteceu, né? Mas ela falou que estavam levando ela para o hospital. Aí eu liguei para ele, disse assim, se ajeita que eu tô indo... Mas eu não falei por ligação para ele. Eu disse, se ajeita que eu tô indo para casa, aconteceu alguma coisa com a tua mãe. Aí até então a gente tinha achado que era um acidente, mas eu embarquei no carro, liguei o carro e o meu patrão me mandou mensagem dizendo que ele tinha matado ela. Mas eu não falei por mensagem pra ele.
Aí eu cheguei em casa, ele tava se arrumando e arrumando a nenê, pra nós ir ver o que tinha acontecido, né? Aí eu falei, não leva ela junto. E foi quando ela chegou, desembarcou da moto, ele pegou, encheu ela de facada. Eu cheguei lá, ela tava no chão ainda. Foi uma cena assim que... Como eu posso falar? Que fica na cabeça da gente, assim. Eu fiquei acho que mais de ano. Que eu dormia, eu acordava, às vezes, assustado de noite, vendo ela no chão. Às vezes a gente pensava que era um sonho, né? Que a gente ia acordar e ela ia estar ali. Mas... a gente nunca esperava o que aconteceu comigo. Tu falar com a pessoa e dali 15, 20 minutos te ligarem que a pessoa tá morta? Quando aconteceu, ela se escorou no muro, ela tentou caminhar. Ela tentou pedir ajuda. Ela disse, socorro, socorro, chama a polícia, foi meu ex-marido. Cometeu só o crime contra a ex-companheira de 30 anos dele. Ele cometeu o crime contra a mãe dos filhos dele. E no caso, na época, uma menina de apenas 11 anos de idade, ou seja, uma criança que deixou de ter a mãe agora por perto por conta de uma ocorrência, um feminicídio praticado pelo pai. O que nós sentimos como promotores de justiça quando nós lidamos com casos como esse e nós trazemos, e a sociedade é trazida a julgar esse tipo de caso dentro do tribunal do júri, mas o que nos preocupa muito é a dessensibilização das pessoas em relação a situações como essa. As pessoas têm o costume de normalizar um padrão de conduta que não deve ser normalizado. Eu acredito que o promotor de justiça, ele jamais poderá entrar num plenário do júri sendo burocrata. Todos os holofotes, toda a atenção, há muitos anos, foi colocada, todo o sistema foi colocado em cima da figura do réu. Quando nós passamos a olhar para o outro lado, da vítima, o que a vítima deixou, os familiares da vítima, isso é muito importante, nós trazemos isso para o plenário do júri, nós vamos mostrar as consequências de uma conduta como essa. E é na história de uma vítima em que outras vítimas se reconhecem. E esse trabalho de se reconhecer traz à tona informações que você precisa ter. A gente vê números, a gente vê estatísticas, a gente vê informação a todo dia acontecendo alguma coisa, mas a gente não para entender uma história que aconteceu por trás. Todo mundo tem alguém que ama, né? Então, se tirar a vida da minha mãe, por exemplo, ou de outra mãe, alguém vai sentir essa dor, né? Alguém vai passar por um luto, alguém vai sentir uma saudade. Era a melhor mãe do mundo. Às vezes até hoje, que, digamos assim, ela tinha os costumes dela, de manhã cedo ela mandava um bom dia, mandava uma mensagem, coisa. Tem tempos assim que começa a dar uma saudade tão grande que a gente começa, às vezes a gente levanta de manhã cedo, pega o celular, olha, vai, às vezes a gente acorda, parece que foi um sonho. É muito triste você saber que chegou o dia do aniversário e você não tem aquela pessoa para dar os parabéns. Muito triste a gente passar por isso aí, Deus o livre. A gente saber que nunca mais a gente vai ver, né? Nunca mais. Tem que ficar a lembrança. Não vai ter nada que substitua a Mônica na nossa vida. Então eu quero guardar a Mônica sapeca, andando de bicicleta, brincando de pega-pega, de polícia e ladrão, a Mônica aqui, sentada tomando chimarrão comigo e fazendo plano. É essa Mônica que eu tenho no meu coração.
Essa é a novela da vida real.